E aí pessoal, beleza? Stefanello aqui e tá começando mais um Conversas do Campo. Já curte, compartilha o vídeo e te inscreve no canal da Timar. Tu tá assistindo no Facebook do Mais Soja? Curte, compartilha o vídeo e segue a nossa página lá. E hoje, para falar com a gente, o professor Marcelo Farias, ele que é da Universidade Federal de Santa Maria, no campus Frederico Westphalen. Então, roda a vinheta que a gente vai conversar. O milho safrinha é o milho de sequeiro, cultivado geralmente de abril a maio, após a soja precoce. E hoje o professor Marcelo vai falar um pouquinho mais para a gente sobre o estabelecimento dessa cultura. Professor, é um prazer enorme tê-lo aqui conosco. Tudo bom? Tudo bom, Stefanello. Boa tarde. Bom, então, professor, para começar, onde realmente a gente planta milho safrinha no Brasil? Bom, Stefanello, o milho safrinha começou já faz uns 25, 30 anos no Paraná, onde até então era cultivado no estado do Paraná com uma planta marginalizada, uma cultura secundária, mais para suprir uma carência do setor de suínos e aves lá daquele estado, e também na época trigo, girassol não compensava, então começou-se com milho safrinha. E de lá para cá, muitas outras áreas expandiram. Hoje, quando me perguntam onde é que nós podemos plantar milho safrinha, quase que todas as regiões do Brasil hoje aceitam essa cultura. Até a Conab e alguns entendem como milho de segunda safra, mas ele não pode ser chamado de milho de segunda safra. Milho realmente, apesar desse diminutivo e ter uma expressiva área semeada, bom, no Mato Grosso a maior produção se dá hoje é safrinha, não é nem milho safra, é milho safrinha hoje que detém a maior parte da produção e da área cultivada. Mas eu acredito que hoje, em boa parte, como eu te comentava antes, na região onde eu estou atuando, eu te comentei que a gente escuta soja safrinha. Então, tu vê até o próprio produtor de milho ou até mesmo de soja que consegue fazer essa cultura antecipada, o feijão antes, tira o feijão, já larga uma cultura, ou até feijão, safrinha. Hoje, enfim, é uma cultura secundária que não tem tanto interesse, digamos assim, interesse econômico, apesar de que hoje está se dando uma atenção especial ao milho safrinha, que é uma cultura que, devido à época que ela é implantada, ela tem muitos riscos. Agronomicamente falando, é uma cultura que gera muito risco. Porém, esse risco ele é minimizado em função da época que tu vai colher esse milho e do valor que ele vai ter depois da comercialização. Então, acaba se tornando interessante. Então, esse risco de geadas, que a gente fala muitas vezes, e até a gente recomenda cultivar super precoce nesse caso, compensa a questão depois da comercialização da cultura. Então, vamos entrar um pouquinho mais na tua área, professor. Em questão de regulagem de semeadora adubadora, questão de dicas, quais são os erros? Porque vamos dizer assim, é uma cultura que entra num momento errado, né? Se dizendo assim. Então tem muitos erros na implantação dessa cultura. O que o pessoal faz de errado, o que a gente pode mudar e quais as dicas que tu deixa para esse pessoal? Stefanello, como qualquer outra cultura, não é porque é milho safrinha, incorremos, o agricultor incorre em erros. O primeiro dele é velocidade de trabalho. Isso aí é primordial, por mais que isso já está bastante discutido, bastante batido, maçante, acaba se tornando, sabe aquela coisa, mas ainda eu estou aqui falando contigo em velocidade de trabalho, tanto semeadura quanto colheita. Então, por mais que a gente sabe que muitas vezes não é o próprio agricultor que está manejando a máquina, é o operador, e a gente dá algumas dicas, conversa, e acaba que vira as costas, aquilo é feito de forma errada, sabe? Velocidade de trabalho, eu acho que em torno de 4 a 6 km por hora é essencial. O milho é uma cultura que ele não tolera, ou melhor assim, ele não responde, não é responsivo a falhas. Se nós tiver falhas, uma planta falha, não vai compensar. Diferente da soja, não existe isso aí. Tu perdeu aquela planta, ela não vai produzir. Eu vou te dar um exemplo, quando a gente trabalha, por exemplo, a 3,6 km por hora, isso equivale a 1 metro por segundo. A gente já converteu, 3,6 é 1 metro por segundo. 1 metro por segundo são 4 sementes por metro. São 4 sementes depositadas no segundo. Vamos dobrar a velocidade. 7,2, 7 por hora. 7,2. Eu estou dobrando a quantidade. São 8 sementes num segundo. Tu imagina uma semeadora dosar, depositar, cobrir a semente, adensar a semente, tudo isso num segundo. 8 sementes. E quando a gente fala em cultura, soja, que vai 17, 16, 12, 15 sementes por metro, é ainda pior.
Então, e a gente fala bastante hoje em plantabilidade, deposição de semente na linha, essa deposição equidistante da semente na linha. Isso é muito importante. Tem estudos que a cada 10 CV que a gente perde nessa equidistância, são 4 sacos a menos que a gente está colhendo por hectare de milho. Então, esse é um fator, velocidade de trabalho. Segundo, nos remetendo a máquinas, profundidade, deposição da semente. A gente conseguir depositar essa semente e numa profundidade, todas elas adequadas. Tem trabalhos, para te ter uma ideia, olha como é o nível de tecnologia norte-americana, que eles têm um sistema que eles dosam a semente de milho na linha de semeadura, todos eles voltados para o embrião sempre para o mesmo lado. E quando depois ele germina, está tudo igual, uma folha, sempre a mesma folha para cada lado. É incrível o sistema que eles têm de embrião, depositando, olha a preocupação que eles estão, não estão se preocupando em semente, eles estão se preocupando com a posição da semente no sulco. Terceiro fator, a semente, vigor, aí entraria vigor da semente, e tratamento de semente. Eu acho que tratamento de semente são esses 4, na minha opinião, e não só para milho, nem milho e safrinha, máquina, velocidade, a questão de vigor e tratamento de semente é essencial. Inoculante, inoculação e também grafite. Independente do nível de tecnológico que o agricultor vai utilizar, grafite na semente ainda assim é um lubrificante que vai auxiliar. É uma semente de milho, que é uma semente em formato irregular, é complicado tu acertar ela no disco, o alvéolo certinho. E antigamente, Stefanella, nós tínhamos sementeiras com até 7 peneiras, vamos dizer assim, quando passava na sementeira, era 7 classificações. Hoje isso diminuiu, está para 4, 5. Então, nós temos sementes de milho mais irregulares, um pouco mais desuniformes. O milho, sabe, e por si só, ele tem um formato já irregular, isso dificulta um pouquinho a questão da implantação. Mas milho, velocidade é primordial, é essencial. Muito bom, professor. E então, o que influencia na escolha das cultivares? Falando em cultivares, qual seria o milho ideal, vamos dizer assim, para o pessoal plantar o milho safrinha? Stefanella, o milho ideal, ele vem desde a cultura anterior. Tu vai planejar o safrinha com base na tua cultura antecessora. Tu vai ter que ter uma noção de quando que tu vai conseguir tirar ela da lavoura, e assim que tu tirar ela da área, tu implantar o safrinha. Então, essa escolha do cultivar, se vai ser precoce, realmente a gente tem que ir para precoce, a gente recomenda super precoce na questão de quando a situação de geada, tem ocorrências de geadas, a gente, claro, tenta antecipar isso aí para que não, lá no fim do ciclo, já tenta escapar dessa região, mas cultivar precoce, super precoce, vai ser a cultivar. Hoje, muitos matérias não tem nada de genético que vai diferenciar o milho safra e o milho safrinha. Não tem, é o mesmo milho. Então, até as empresas têm tecnologia BT, mas RR, tem o tradicional ainda comercializado, depende do quanto que tu vai querer, como é que não é risco, mas o quanto que tu vai querer tirar, qual que é o teu nível, eu sempre brinco, o nível tecnológico que tu vai imprimir na tua lavoura. Então a tecnologia, hoje um custo de produção de milho BT em torno de R$ 2.200 por hectare, custo de produção no geral, não só semente, nem só máquina, um custo geral de milho. BT mais RR, R$ 2.300. Se eu for escolher uma cultivar tradicional, vem para R$ 2.000 por hectare, é o custo da implantação dessa cultura. Então vai depender muito do teu nível tecnológico e do teu planejamento. Como é que tu está organizado, a tua rotação, e hoje eu vejo o milho muito em questão de rotação de culturas. Isso também é, assim como comentamos antes, a velocidade, na minha opinião, e o sistema de plantio direto consolidado, está até você falando bastante nisso aí, sistema de plantio direto na palha, consolidado, necessita dessa rotação. Claro, com a soja, com o feijão, com o trigo, mas as áreas que eu vejo, é 1/3 ou até metade da lavoura, quem consegue, claro, são áreas muito grandes, acaba que o agricultor não consegue atender esse 1/3 ou até mesmo a metade da área com milho. Talvez não compense isso aí. Mas vai em função do planejamento, da organização, e eu acho que um agricultor que tem uma certa organização, isso já está escalonado, já está estruturado para as próximas 2, 3, 4 safras. Então essa organização vai depender a cultivar e tu vai colocar quando é que tu vai tirar a tua cultura anterior. Para te entrar em final de dezembro, talvez, início de janeiro. Mas e a gente sempre, quando a gente comenta, se a gente pudesse implantar a lavoura tudo num dia, a gente implantava. Claro que isso é humanamente impossível, não existe máquina que faça isso. Tem áreas que estão uma proporção muito grande, não existe, mas a condição ideal, ótima, é tudo num dia. Para te aproveitar a umidade, calor, temperatura, enfim. Mas isso vai depender do teu planejamento.
Cultivares, tanto essa, como eu te falei, basicamente não há diferença. Primeira safra, segunda safra, vamos chamar assim. Mas a tecnologia hoje vai depender de quanto tu está disposto a investir. Como é que está teu solo? Arenoso, a mancha de solo argiloso, retém mais umidade, retém mais calor, então tu consegue investir mais. Então, óbvio, são regiões, a gente fala em região norte, noroeste, região celeiro do nosso estado, são regiões onde vai ser implantado o milho safrinha. Você pensa em milho safrinha aqui na região de Santa Maria, por exemplo. Então, essa é a recomendação. Mas, claro, realmente precoce e super precoce. Tem uma tendência também, Stefanello, de tu adensar um pouquinho o espaçamento entre linhas. É uma tendência, não é recomendado, porém uma tendência. Por quê? Porque aproveitar a mesma semeadora que vai implantar a soja, ou entra com o espaçamento que eu digo, isso aí, 45 centímetros. É o que está sendo utilizado. Não é recomendado, porém a gente percebe que é uma tendência nisso aí. Trabalhou com milho para cima de 80. Exatamente. Para quem trabalha com 90, 80, isso aí 50 e cair para 45, está sendo hoje muito utilizado. Então, Marcelo, muito obrigado pelo carinho, pela disponibilidade, pela amizade que a gente já tem de anos. E pessoal, muito obrigado a quem nos acompanhou até aqui. Se não curtiu o vídeo antes, curte agora, compartilha com o pessoal de casa. Ajuda a gente a levar essa informação cada vez mais longe. E até a próxima segunda, que tem mais conversas do campo para você.